E aí, gente, tudo bom? Novamente estou aqui. Estou aqui me acabando de sono, cara. Eu tenho que trabalhar amanhã logo cedo, 5 horas da manhã, tenho que estar na rua. Eu sou motorista de aplicativo aqui em Natal. E tá ruim, viu? Tá devagar, mas Deus é mais na nossa vida. Não desisto nunca. E nem vou ficar em casa. Olha só, por favor, não deixe de dar o seu gostei aí. Não deixe de compartilhar. E não deixe de deixar seu comentário. Eu estou fazendo esses vídeos, gente, para que a população, vocês que têm acesso à internet, vocês possam entender o que está acontecendo no nosso Brasil. Não é apenas aqui em Natal, isso é um jogo, gente, um jogo para derrubar o nosso presidente. E quem está sendo o maior prejudicado em tudo isso somos nós estamos sendo saciados do direito da sobrevivência. Estão fazendo o que esses governadores e prefeitos estão fazendo com a população brasileira. Eles estão matando nós, matando vocês aos poucos, porque a partir do momento que se tira o direito de um pai de família, de você mesmo buscar o seu sustento, ele está dizendo que você vai morrer e sua família vai morrer, se a gente não se acordar. Mas eu quero que vocês vejam esse vídeo de um professor com profundo conhecimento e de uma jornalista o entrevistando a respeito do nosso presidente. Está perto do presidente agir. E vocês precisam saber como isso vai acontecer. E o Brasil, a maior força do Brasil somos nós, o povo brasileiro. Veja esse vídeo. Nosso querido professor Renato R. Gomes Oficial. Como vai, professor? Tudo ótimo, Liliane. Espero que vocês, amigos, estejam muito bem também. Que hoje, sobretudo, nós vimos o presidente fazer um chamamento para todos nós. Se você não acompanhou, eu te convido para fazê-lo agora, nesse vídeo aqui que eu vou exibir para vocês. Acompanhe. O Congresso tem que validar embaixo. E governadores e prefeitos humilhando a população, dizendo que está defendendo a vida dele. Ora, bolas, que defendendo a vida? Vocês estão matando essas pessoas. É verdade. Eu espero que a população cada vez mais se intere o que está acontecendo. Não façam críticas pelas críticas. Entendam, tenham consciência do que está acontecendo. Eu espero que essa ação ontem, que eu dei entrada, dê certo, tá? Seja despachado, até um pedido de liminar, baseado no direito de ir e vir. Não se pode, governadores e prefeitos, né, usurpar da Constituição, via decretos, retirar o direito de ir e vir das pessoas. Isso é prestar de sítio, estado de defesa. E não é só eu, é o Congresso também sendo ouvido. Essa foi a fala do nosso presidente da República, que ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que está causando o maior rebuliço, porque alguns governadores já deram as suas respostas, como inclusive o do Rio Grande do Sul. E você, enquanto está chegando aí, hoje nós vamos aproveitar bastante dos conhecimentos do professor Renato, porque nós queremos entender na prática até onde alcança essa ação, né, direta de inconstitucionalidade, o que significa o estado de defesa, que a gente está ouvindo mais do que nunca, o estado de sítio, tudo isso vocês vão saber. Professor, o que significa esse pedido do Bolsonaro junto ao STF, logo lá no STF? Olha, o que o Bolsonaro quer é que o STF, nessa ação, ele reconheça que é inconstitucional governadores e prefeitos, por decreto, destruírem vidas. Por que destruírem vidas? Quando você impede a pessoa de trabalhar, impede a pessoa de empreender, você está impedindo as pessoas de se sustentar. É isso que está acontecendo. Isso é um dos pilares da República. Artigo 1º, inciso 4. Isso é cláusula pétrea. Sequer por emenda constitucional, isso é permitido. Essas duas garantias de trabalhar e de empreender. Então, o que esses governadores estão fazendo, eles têm que dar, graças a Deus, a papai do céu, que eles eram para estar presos. O Bolsonaro, ele está sendo muito gentil, esticando, dando corda
e tentando, com essas atitudes, eu diria, institucionais, mais leves, muito leves, ele está dando chance para esse pessoal que se acha dono do país repensar as atitudes. O problema é que esse pessoal é inconsciente. Eles querem fazer pela força a derrubada do presidente, a gente sabe disso. E eles contam com os agentes que estão infiltrados nas instituições do Estado. É isso que está acontecendo. O STF vai declarar a inconstitucionalidade disso? Eu, particularmente, duvido, porque eles se veem exatamente como seres supremos, eles levaram isso ao pé da letra. Tanto que 5 ministros disseram que proibido na Constituição não é bem assim proibido, pode ser permitido. No caso da reeleição do Alcolumbre e do Maia, está bem fresquinho ali em dezembro. Então, o que seria o Supremo hoje legitimar esse tal toque de recolher, que na realidade é o cárcere privado, é a legitimação da condenação da escravidão em feudos regionais e locais. Então, o Supremo vai declarar inconstitucional? Eu, sinceramente, não confio. As instituições hoje são disfuncionais, elas não servem à população. A população hoje está servindo a elas, pagando impostos e se submetendo a essas arbitrariedades. Então, o Bolsonaro foi muito gentil com os governadores, está sendo com os prefeitos e está sendo também com o STF. Agora, uma vez que o STF diga não, Bolsonaro, você mandou isso aqui, mas nós não vamos considerar, qual é o próximo passo? O que está por vir, professor? Dentro das amenidades, Bolsonaro pode decretar intervenção federal para garantir a ordem pública, está lá no artigo 34. Ele delega a um executor as medidas necessárias para resolver o problema. Ele pode, por exemplo, com decreto, revogar esses decretos municipais e estaduais que cometem essas arbitrariedades, independente de aval do Congresso Nacional, porque o simples decreto ele resolve. Isso está escrito lá no artigo 36, salvo engano, parágrafo 4º ou 5º lá, da Constituição. Então, assim, é uma medida leve que pode resolver. Mas o que a gente está num estado hoje, eu tenho falado, a gente vive uma guerra invisível. É isso que está acontecendo. Então, eu não vejo, isso tudo são medidas paliativas. As medidas que o Brasil precisa são medidas saneadoras. Medidas saneadoras das instituições. Eu não posso especificar muito aqui, porque você nós sabe, não queremos né? derrubar o vídeo, né? Pois é, mas é isso que o Brasil precisa. Nós não queremos derrubar o vídeo, nem sermos derrubados, mas vocês entendem aí. Professor, vou retomar aqui. Explica para a gente brevemente o que é estado de defesa e estado de sítio. O estado de defesa é uma medida excepcional, ela serve para resgatar a ordem pública, a paz social, quando ameaçadas, né, por instabilidade institucional ou em casos de calamidades públicas localizadas. Né? Então, quando se fala em estado de defesa para esse ambiente que a gente está vivendo, é em função da instabilidade institucional. A primeira questão é o seguinte, quando houver ameaça grave e iminente à ordem pública, essa ameaça não existe. Por quê? Porque a ordem pública não existe. A paz social, menos ainda. Ou seja, estado de defesa seria interessante lá atrás, quando aí havia ainda o resquício de ordem pública. Hoje a gente vive no caos, na baderna. Né? Além disso, né, qual é outro empecilho que eu vejo para o estado de defesa? Precisa de autorização, uma ratificação do Congresso Nacional. Ou seja, não dá para você depender hoje de parlamentar, que a gente sabe a quem esse Congresso serve hoje, o que ele está fazendo. Né? Você viu 2 anos de Rodrigo Maia, o que aconteceu, e agora o que está fazendo, o que está se fazendo. Não dá para você depender. Não aconteceu, né, professor? Pois não aconteceu. Não dá para você depender de parlamento para garantir as liberdades de pessoas que estão sendo oprimidas, estão sendo violentadas em seus direitos mais elementares por ditadores locais e regionais. Terceiro, as medidas previstas para o estado de defesa são muito limitadas. Restrição à liberdade de reunião, sigilo de correspondência, uso de bens públicos, no caso de calamidades, ou seja, não é isso que vai resolver o problema do país. E, além disso, tem um período de 30 dias renovável por mais 30 dias. Se não funcionar, aí se entra, pode dar um passo adiante, o estado de sítio, que é para outras coisas, para calamidades, de grande comoção nacional, nas hipóteses também que o estado de defesa se mostraram insuficientes para resolver.
E a outra opção é em caso de guerra ou de ameaça estrangeira. Né? Qual é a diferença do estado de sítio? Primeiro, precisa solicitar o Congresso Nacional antes, esse é o primeiro empecilho, né? E a vantagem que eu vejo é que as medidas disponíveis, as restrições às garantias fundamentais, são mais amplas. Né? Mas também não vejo como a mais eficaz hoje para resolver o problema do Brasil. Né? Óbvio, você pode, se você declarar um estado de sítio em função de estado de guerra, seria mais interessante. Período indeterminado, e dali você, dentro das garantias, por exemplo, você pode restringir habeas corpus. No decreto, restringir habeas corpus. Você pode restringir garantias fundamentais que, dentro do estado de defesa, não poderiam ser restringidas. Né? Mas você precisa de aval do Congresso Nacional. O que se precisa de aval hoje do Congresso, a gente está vendo o que está acontecendo com o país. Percebe? A solução para o Brasil hoje são os 3 numerozinhos. Eu vejo muita gente criticando, mas por que se critica, Liliane? Porque não sabe usar. Primeiro que se associa à intervenção. Né? Se associa à intervenção. Como se fosse fechar tudo, é balela, não precisa de intervenção. Mas a grande dificuldade mesmo, eu diria que é um medo de entrar no desconhecido. O que é defesa da pátria? Quais as hipóteses de defesa da pátria que a força militar entraria em campo? Você não sabe de antemão. Você vai esperar a ameaça surgir para você conseguir identificá-la. São infinitas hipóteses, pode ser de ameaça à pátria. Hoje a gente vive uma ameaça à pátria. Você percebe o que está acontecendo com os governadores e prefeitos? Né? A polícia não atua aqui no Rio, já criou um estado paralelo. Né? Milhares de bandidos armados, soltos, sem retorno. Decisões do judiciário desnudando o presidente da República. Esvaziando o presidente da República. O que é isso? Isso não é ameaça à pátria? Né? O que as liberdades cada vez mais solapadas de ir e vir? O que é a garantia dos poderes constitucionais? Quando os poderes constitucionais merecem ali uma resposta pronta militar? A gente vive hoje um exemplo claríssimo. Hoje o Executivo está esvaziado. O Congresso Nacional é omisso, também é conivente, e o Judiciário se acha dono da cocada. E mais curioso que o Judiciário não tem esse poder que acha que tem. Ele se vale da banda podre da polícia, que cumpre ordens absurdas, ordens ilícitas, ordens de truco e cometem atos truculentos. Então, e tem a garantia da lei e da ordem. Quais as hipóteses de garantia da lei e da ordem? São infindáveis. Qualquer situação de violações da lei, da Constituição, e geram desordem, geram estado de coisas deploráveis, como que a gente vive hoje, é caso de atuação militar. Então, são incursões, você vai lá, resolve o problema e sai fora. Você não precisa fechar nada. O problema é humano, não é da própria instituição. Você resolve, tira de cena e a vida que segue. Aí, para a garantia da lei e da ordem, você tem como um dos pressupostos que está na lei 95, lei complementar 95, é que o sistema policial e eu digo até o de justiça não consiga dar conta do recado. Então você poderia, por exemplo, resolver esses problemas de localidade, de prefeitos, por exemplo, que cometem atos ditatoriais, manda a Força Armada lá, prende em flagrante, tira de cena, o sujeito responde por crime contra a segurança nacional e a ordem volta ao normal. Poderia também um decreto presidencial, decreto presidencial de intervenção federal, sustando o decreto de prefeitos. Artigo 36, parágrafo 3º. Mas aí, um sustando o outro, né? Não, um sustando não, é o presidente validando. sustando isso. Exatamente. Tirando a eficácia. E aí quem vai julgar isso? Quem vai julgar? Quando as Forças Armadas entram em campo, é o chefe de Estado que está dando as cartas. O chefe de Estado está acima dos outros poderes. Percebe? Ele dá as cartas. Ele dá as cartas, que a operação já é militar. Saiu da esfera ordinária, onde, teoricamente, os 3 poderes estariam em sintonia, estariam em harmonia. A gente entra no estado de exceção temporário, onde a força militar, a força institucional, com base no que a Constituição permite, no que a legislação infraconstitucional também dá guarida, atua e resolve o problema. Se os órgãos, se as instituições responsáveis estão hoje abusando, estão e já perderam a legitimidade de suas atuações, cabe ao chefe de Estado colocar ordem na casa. Veja o discurso do Bolsonaro hoje, foi interessante. Será que a gente vai precisar tomar uma medida mais dura? A gente vai precisar tomar uma medida mais dura. Será que o povo está ciente disso? Então, é por isso que ele pediu para o povo se inteirar. Exatamente, essa foi a minha leitura também. Quer dizer, ele sabe tanto quanto cada um de nós aqui que a grande mídia não está com ele.
né? Então, ele já entendeu que todo dia há uma narrativa, uma massificação na cabeça das pessoas de que ele é incompetente, ele não faz o serviço, ele não entrega, ele não cumpre. Agora, o que ele está preocupado nessa fala que você bem retratou, professor? Sim, o presidente está entrando com o projeto de lei, salvo engano. Ele poderia fazer por decreto. Ele tem, numa competência concorrente, ele pode, por decreto, normatizar isso. Até porque a competência da União tratar dessas questões de pandemia. Está lá escrito na Constituição. O problema é que o tribunal lá atrás, lá no ano passado, quebrou a federação. A federação está destroçada. A gente vive no Estado confederado. São várias confederaçõezinhas, cada um com seu ditador, o seu potencial ditador local, tocando terror, suprimindo as liberdades e mostrando para a gente um prenúncio, né, de uma ditadura socialista real. A gente vive numa ditadura meia boca, né, porque não tem a força militar apoiando. Tem só as polícias hoje sendo muito mal empregadas, né, eu diria, por covardia desses agentes públicos que cometem essas atrocidades, atentando contra as liberdades. O comando da Polícia Militar jamais poderia aceitar esse tipo de ordens absurdas por meio de decreto. Muito menos guardas municipais, que não têm esse poder para agir dessa forma. Então a gente vive num estado de coisa disfuncional. A questão não é se o presidente vai fazer alguma coisa, é quando ele vai fazer alguma coisa. Porque ele terá que fazer alguma coisa, não há solução para o Brasil. Só não enxerga isso, quem não quer, quem não quiser, porque está tão óbvio. Nós já tivemos na história, né, o Goebbels, que fazia exatamente esse discurso, numa época muito triste, em que dizia que era pela proteção das pessoas e avançaram com aquilo que é o de mais triste na história, uns capítulos mais tristes da história do nosso país, que nós vimos aí. E o que ninguém percebe, que me deixa muito preocupada, professor, é que nessa estrada aí apareça algum tipo de liderança que possa surgir do nada, né, e fazer uma outra via aí daquilo que a gente não gostaria de ver no nosso país. Isso está muito, para mim, está muito estranho também, e eu acho muito perigoso. Agora, sobretudo, a minha fala aqui é para pedir a você que nos ouve aí, para que você possa entender de uma vez por todas que o chamamento do Bolsonaro, que ele já fez uma vez, né, e que vale a pena a gente repetir aqui nessa imagem, dizendo: meu exército é o povo, que me parece, professor, é um desabafo, né, um chamamento, e é também um esclarecimento, né, para dizer que ele só conta com o povo, seria isso? Liliane, o Bolsonaro conta com as Forças Armadas e conta com o povo, ou seja, ele conta com tudo que ele precisa para colocar ordem na casa. Eu confio no timing do presidente. Eu sei que na hora certa, isso tudo vai acabar e não vai demorar. O que ele tem que saber, o que ele deveria saber, eu tenho certeza que ele sabe, qualquer coisa que ele fizer hoje jamais será golpe, porque ele tem a legitimidade popular. Tem a legitimidade não apenas por agir com base nas regras que existem, as regras do jogo que existem, como tem legitimidade para criar qualquer regra que seja, porque ele vai ter o aval maciço aí no mínimo de 70 milhões de brasileiros. Então, assim, o Bolsonaro está numa situação extremamente confortável. O que ele está querendo, ele já quando ele falou, as pessoas se interem da situação. O que ele quer é, quando ele precisar agir, que não vai demorar muito, é que as pessoas saibam o que esteja acontecendo. Saibam o que esteja acontecendo. Porque elas escutaram, a gente escuta democracia, democracia, democracia há mais de 30 anos. Essa palavrinha fica no ouvido, sempre defesa das instituições, da democracia, e esse conteúdo foi corrompido. A democracia foi corrompida, né? E a palavra continua em cena. Então, a pessoa, por mais ignorante que seja, por mais vilipendiada que ela esteja, ela ainda... Você vive em que regime? Quando se explicar para ela o que é regime, é democracia, é uma ditadura, ela vive numa democracia. Percebe? Então, assim, quando você entende a sua realidade, dá um start, você desperta, e você vai entender de uma forma mais consciente o que está por vir. Então, quando o Bolsonaro foi muito feliz na fala de hoje, eu diria que foi uma das mais felizes dos últimos tempos aí dele. Eu, particularmente, gostei. Foi uma fala muito honesta, muito transparente, mostrou empatia, disse que ele está tentando acertar tudo, sem precisar usar a força,
mas vai chegar um momento que será inevitável para ele conseguir devolver as liberdades para as pessoas. Foi uma fala muito feliz. Eu gostei. Outra coisa, professor, está fazendo o caminho certinho, né? Ele simplesmente está se sujeitando, porque como já na fala do professor, ele podia ter feito outros caminhos, né? Ele está se sujeitando e a gente está vendo. Eu estou comparando isso, vocês vão me desculpar, mas é exatamente dessa maneira que eu expliquei para os meus filhos, e o professor também tem na mesma idade dos meus aqui, as filhas lindas, para dizer o seguinte: sabe aquele filme em que o mocinho apanha o herói, apanha, no final você fala, meu Deus, cria em você até o espírito, né, de vontade de luta, de dizer, eu vou lá lutar por ele, porque são muitos ataques, né? É muita violência que a pessoa sofre. Eu tive que descrever dessa forma para os meus filhos, mas eu tenho certeza que esse final vai ser um final feliz. Pronto, gente. O vídeo por si só já fala tudo. Peço a vocês que curtam, que compartilhem e que deixem seu comentário. Mas compartilhe mesmo, porque isso tem que chegar às pessoas que são menos favorecida de conhecimento. Muita gente está, sabe, ainda diz que, eu vou votar, mas porque eles não sabem, gente. Eles não sabem o que foi que aconteceu lá atrás. Eles só vê o lado bom. O lado bom que está sendo mais atrás da cortina, eles não veem o que aconteceu lá atrás, o que acontece lá atrás. E nós temos essa responsabilidade de mostrar para a população brasileira a verdade, ok? Compartilha, comenta, mas compartilha mesmo, porque o nosso povo brasileiro precisa estar ciente do que vai acontecer e do que está acontecendo, ok? Obrigado, gente.